Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Eterno Estudante. Eu sou o professor Pedro e aqui estamos no cenário de indicação de livros. Então, nada mais justo de eu indicar um livro para vocês. Só que hoje a indicação é um pouco diferente, tá? Diferente do gosto da maioria dos inscritos aqui. É um livro para quem não gosta de matemática, mas quer começar a gostar. Que seria esse livro muito famoso, O Homem que Calculava. Indicação feita, capa mostrada. Vamos discutir esse livro melhor na mesa. Bom, pessoal, então esse é o livro que eu indiquei para vocês. O autor desse livro é o Malbataan, entre aspas, tá? O Homem que Calculava é o título do livro. O Malbataan é, entre aspas, o autor desse livro, porque, na verdade, o autor desse livro é o professor Júlio César, beleza? Então, tem aqui lá no final do livro já sobre o autor. O professor Júlio César é um professor carioca que nasceu em 1895, foi professor do Colégio Dom Pedro II, escola normal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e ele publicou esse livro em 1937, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, olha só a importância desse livro. Né? Ainda hoje, em 2026, é vendido e é um livro nacional. Realmente, o Júlio César, né, o professor, era um homem à frente do seu tempo. Já naquela época, ele se preocupava em divulgar a matemática como uma linguagem fácil, acessível e para qualquer pessoa. Normalmente, esse livro aqui é lido durante a infância, adolescência das pessoas. Porém, nada custa você que não gosta de matemática ou você que é apaixonado por matemática e acabou de descobrir o livro por essa indicação, ler, tá bom? Ele é um livro excepcional, é um livro de ficção, tá? Em especial essa edição, a 100ª da Editora Record, é muito bonita. O miolo desse livro, né, é meio dourado, com glitter, que é muito bonito mesmo. Tá? Então é uma ficção que cada capítulo, o autor, o Malbataan, se encontra já no primeiro capítulo com o Beremi Samir, que é o homem que calculava, que tem uma habilidade fantástica com a aritmética. E durante cada capítulo, o autor, né, o Malbataan, narra as histórias e ele vai passando por cada probleminha, por cada desafio que a situação impõe para o homem que calculava, tá? O homem que calculava resolvia todos os problemas, resolve todos os problemas, porque ele é um homem muito habilidoso em aritmética. E eles vão passando então diversas aventuras, diversos contos aqui, como vocês podem ver. São ao todo 34 contos, tá? É muito interessante a história desse livro, é espetacular. Aqui eu estou mostrando um pouco do livro por dentro para vocês, beleza? O apêndice dessa edição é espetacular. Então, para você ter noção, nesse livro, no apêndice dele, ele aborda, né, sobre a dedicatória do livro e o que significa de forma religiosa, porque o autor, o Júlio César, deu-se o trabalho de pesquisar bastante sobre o mundo árabe. Então, esse livro aqui tem diversas curiosidades e informações sobre a cultura árabe, sobre os principais árabes na matemática, é muito interessante. O apêndice traz aqui para você, ó, a dedicatória, ele explica a dedicatória do livro, né? Então, ele traz também alguns calculistas famosos, explica sobre os árabes e a matemática. Elogio da matemática é uma parte espetacular desse livro, que só são pessoas relevantes no meio acadêmico, personalidades famosas no mundo, que falaram sobre a importância da matemática e sua beleza. Então aqui, ó, lá no final tem os árabes e a matemática. Eu não sei se é dessa edição em si, se já tem nas outras. Só sei que nessa edição tem e é muito legal. Então, no elogio da matemática são várias frases, por exemplo, ó, do Voltaire, do Santo Agostinho, de vários, do Kant, tá? Do Kepler, do Bacon, de várias personalidades famosas sobre a matemática. Então, só para a gente ficar com uma aqui nesse vídeo, né? Vamos pegar, vamos ver. Gosto muito da do. Cadê o do Kant? Kant do Leibniz. Pronto. A matemática é a honra do espírito humano. Olha que belo, né? São várias declarações sobre a matemática, elogios da matemática. Nessa edição tem isso, não sei se as demais têm, como eu disse. Então tem as considerações sobre os problemas propostos também aqui. É interessante, né? Durante o livro, o Beremi Samir e o Malbataan, né, narram muito bem como eles resolveram os problemas, como o homem que calculava, né, que é o Beremi Samir, resolveu todos os problemas. Mas aqui no final do livro também, caso você tenha interesse, é para você vir entender melhor. Então, ó, o problema dos 35 camelos, problema do joalheiro, problema dos 4 quatros, é muito interessante, tá? Então, são todos os problemas que o livro traz para você durante os contos,
Então, o número pi é muito espetacular, essa parte aqui ele explica muito bem sobre os primeiros a pensarem no número, a chegar a um valor próximo, é muito interessante, tá bom? Então, são todos os problemas que são apresentados durante o livro, tá? E o Peremi Samir, que é o homem calculável, resolve de maneira primorosa, mas com a explicação detalhada aqui no final do livro. Então, é interessante você acompanhar a leitura do livro já com marca-páginas nessa região do livro. Então, você está lendo, tudo mais, sempre tem um rodapé para você virar aqui, ver o apêndice, o glossário também, só para mostrar para vocês, aqui o glossário desse livro. Então, ó, o glossário é repleto de termos árabes. Como eu comentei, o professor Júlio César fez o favor, né, de estudar bastante sobre o mundo árabe e citou várias coisas. Então, aqui tem todo o glossário, onde você sai curioso e um pouco mais informado sobre a cultura árabe em geral. Então, só para finalizar o vídeo sobre o livro com uma curiosidade do autor. Então, eu já expliquei para vocês quem é o autor, que ele pegou um pseudônimo de Malbatan, que é um árabe, para escrever esse livro. Mas poucos sabem que o Dia da Matemática no Brasil é em homenagem ao professor Júlio César. Então, o Dia Nacional da Matemática é a data de seu nascimento, que é 6 de maio, tá bom? Então, 6 de maio é comemorado o Dia da Matemática aqui no Brasil, e é em homenagem à contribuição do professor Júlio César. Para finalizar, eu vou passar em algum capítulo qualquer aqui, só para vocês terem uma noção de como é diagramado o livro. Trata-se de uma leitura tranquila, tá? Para qualquer pessoa de qualquer idade. Como eu mencionei, é um livro para aqueles que nem gostam de matemática, mas querem começar a gostar ou acham interessante essas histórias sobre o mundo árabe. Você vai se encantar com a matemática junto ao encantamento que ocorre pela escrita do autor e pelo livro. Essa é a indicação do livro. Espero que você tenha gostado do novo formato aqui do canal. E comente aí se você gostou desse vídeo, desse formato, se você vai comprar o livro, se você já tem, se você já leu ele. Beleza? É isso, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela atenção e fui!